Oi, tudo bem, gente? Como que vocês estão? Então, vamos hoje para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre o som. Na verdade, vamos falar sobre a música. Mas para falar da música, a gente precisa entender que a música, ela é uma forma de arte de combinar os sons com o silêncio, certo? E mas como assim combinar som com o silêncio? Primeiro vamos pensar o seguinte, gente. Quando nós pensamos em música ou em sons, a gente vive num mundo que envolve vários acontecimentos sonoros, certo? Acontecimentos que têm relação com o som. Melodias, ruídos, sons da natureza, enfim, né? Tem vários sons diferentes que a gente ouve durante o dia, mas muitos sons a gente nem percebe, porque eles acabam se tornando uma rotina e a gente não tira aquele tempinho para ouvir esse som com mais clareza, com mais calma, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Basta você prestar atenção, né? Fechar os olhos e prestar atenção nos ruídos que tem à sua volta. Faça um teste agora, nesse momento. Feche os seus olhos, trave o vídeo, feche os seus olhos e preste atenção no que está acontecendo à sua volta, mas somente pelo som. O som que talvez você vai ouvir da sua mãe lá na cozinha, o som que você vai ouvir de alguém talvez no banheiro, o som que você vai ouvir do vento ou da chuva ou dos pássaros lá fora, o som que você vai ouvir de um carro passando na rua. Então, são o som de alguém caminhando dentro de casa, o som do vento nas árvores. Então, são tantos sons que nos rodeiam durante o dia que muitos desses a gente não para perceber em detalhe, a gente não para prestar atenção, para ouvir, tá? E mesmo que esteja um pouco distante, sempre há algum som sendo produzido. Não existe um silêncio absoluto, tá, gente? Porque até mesmo o nosso corpo produz sons, né? A batida do nosso coração, o movimento de engolir, a digestão sendo feita pelo estômago. Então, isso acontece porque os movimentos produzem vibrações. E o som é a vibração que se propaga pelo ar, né? Pelos instrumentos, por fios e chega até a nossa orelha, certo? Mas, gente, aí para nós pensarmos um pouquinho mais agora em específico no som. O som, ele tem características próprias, tá certo, gente? O som tem características próprias, que elas podem ser transformadas de diferentes maneiras. Por exemplo, quando impulsionamos objetos ou fazemos vibrar, né? Quando a gente impulsiona um objeto ou faz vibrar o objeto, o som que ele vai emitir é diferente. E no caso da música, a música ela possui propriedades diferentes, né? A música, o som, ele possui propriedades diferentes. E aqui nós vamos ver hoje as propriedades do som, que são quatro propriedades diferentes: a altura, a intensidade, o ritmo e o timbre. Então vamos ver o que é cada uma dessas? Eu vou depois mostrar um videozinho para a gente poder entender de uma forma mais clara, de uma forma diferente, né? Mas talvez uma forma mais voltada específica para essas informações. Então vamos lá, olha, intensidade. O que é uma intensidade? Intensidade, gente, são os sons, né? Eles podem ser mais fortes ou mais fracos, ou mais, né? Ou mais intensos ou menos intensos. Exemplo. O correto não é você gritar e falar assim, mãe, abaixa o volume do rádio, que tá muito alto, a altura do volume do rádio tá demais. Não, na verdade é a intensidade do som que está muito forte, né? Então a intensidade é como se fosse o volume, certo? A altura do som, gente, é o seguinte: o som ele pode ser grave ou agudo. Então, um som ele pode ser grave ou agudo. Eu não sei fazer agudo, tá? Minha voz é mais grave, certo? Então, a altura da minha voz é mais grave. Então, ó, os sons eles podem ser dentro da altura grave ou agudo. Então, por exemplo, ele pode começar mais grave, né? Mais baixos e ir subindo até
ficar bem agudo, bem alto, né? Além da altura, a gente tem o ritmo. O ritmo, no caso da música, a música pode ser lenta ou acelerada. Em uma música, o ritmo ele é formado, é a forma como acontece e como se repetem os sons dos instrumentos e as pausas de silêncio. Então, por exemplo, uma música acelerada ou uma música mais lenta, tá? Então, uma música acelerada que vai muito rápido, o ritmo dela é muito rápido, ou uma música que o som é mais lento e ele é bem mais devagar. Entenderam? Eu dei um exemplo de ritmo na minha voz, na minha entonação, né? Para vocês entenderem um pouquinho. E o que é o timbre? Nosso último item. O timbre, gente, é o que indica o instrumento. Que instrumento é? Exemplo, o timbre do violão, ou do violino, do clarinete, ou do saxofone. Então, em que som ele é produzido? Então, cada instrumento produz um som que varia de acordo com o material que ele é composto e também com a forma que ele foi feito. No exemplo da nossa voz, o timbre da nossa voz é o que nos identifica. É quase como se fosse uma impressão digital. Exemplo. Se vocês estiverem na sala de aula e não estiverem me vendo, mas eu passar no corredor e conversar alto, pelo timbre da minha voz, vocês vão reconhecer que é a professora Fábio. Entenderam? É mais ou menos quando alguém liga tentando passar um trote. Hoje em dia é meio difícil passar trote porque no celular você vê o número. Mas antigamente se fazia muito isso, brincava de passar trote, porque as pessoas não sabiam quem estava ligando e aí as pessoas tentavam mudar a voz. Esse mudar a voz é tentar mudar o timbre, mas muitas vezes a pessoa não consegue passar trote porque pelo timbre da voz você já é reconhecido, certo? Então essas são as 4 principais propriedades do som: altura, intensidade, ritmo e timbre. Sublinhe isso lá no livro de vocês na página 40, tá bom? E agora eu vou mostrar uns videozinhos para ajudar a fixar melhor, a entender melhor esse conteúdo, tá certo? Então vamos para o primeiro item, altura. Altura. Olá, pessoal! Estou de volta. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a propriedade do som chamada altura. Alguém sabe me dizer o que é a altura do som? A altura é uma propriedade que tem dentro do som. Vamos conhecê-la? Quando um som é baixo ou grosso, nós chamamos esse som de grave. Vamos conhecer alguns exemplos. O bugido do boi tem um som grave. O som do trovão é um som grave. E o som da tuba também é um som grave. Quando um som é alto ou fino, nós chamamos esse som de agudo. Vamos conhecer alguns exemplos de som agudo. O som do apito é um som agudo. O miado do gato tem um som agudo.
O som da flauta doce é um som agudo. A altura é a propriedade de um som ser grave ou agudo. Quanto mais alto o som, mais agudo ele é. Quanto mais baixo o som, mais grave ele é. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado e aprendido com essa aula de hoje. Na próxima aula, vamos falar... Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre a intensidade do som. Que a altura é a propriedade de um som ser grave ou agudo. Hoje, vamos conhecer uma outra propriedade que tem dentro do som. Essa propriedade chama-se intensidade. Opa! Mas alguém sabe o que é intensidade do som? A intensidade do som é o volume do som. Quando o som é forte. Quando o som é forte e fraco. A intensidade do som é o volume do som. Se o volume é maior, o som é forte. Se o volume é menor, o som é fraco. Intensidade tem a ver com a força que eu vou empregar no som. Se eu tocar o violão com muita força, eu terei um som forte e com maior volume. Mas se eu tocar o violão com pouca força, eu terei um som fraco e com menor volume. O avião e o rugido do tigre são exemplos de som forte. O piado dos pintinhos e o barulho da água caindo no copo são exemplos de som fraco. O mundo está cheio de sons fortes e fracos. Pesquise os sons dos exemplos anteriores: o avião, o tigre, os pintinhos e a água caindo no copo. Descubra também outros sons fortes e fracos que existem na sua casa, na escola, na rua e em todos os lugares. Bom, galera, agora, sobre o ritmo, eu já falei para vocês antes, né, de mais acelerado, mais devagar, mais lento. E agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre o que é o timbre, que eu falei para vocês lá que é uma característica do som também, né? Timbre é a característica mais particular da voz de uma pessoa ou de um instrumento musical. Ele é uma propriedade do som que permite que a gente identifique quem está falando no telefone, quem está cantando uma música no rádio e até mesmo saber quem está conversando em um lugar distante. A gente consegue reconhecer a voz de uma pessoa sem vê-la, só pela qualidade da voz dela, ou seja, pelo timbre. Também é a partir do timbre dos instrumentos musicais que você consegue perceber se está ouvindo uma guitarra, um violão, um baixo ou um teclado. Os instrumentos ou a nossa voz podem emitir uma mesma nota, que mesmo assim a gente consegue identificar a diferença no timbre de cada um dos instrumentos ou das vozes. O timbre é a cor do som que caracteriza cada voz de um instrumento ou de uma pessoa. Olha só, eu tenho esse timbre aqui que você está ouvindo agora. Já a galera... Fala, pessoal do Cifra Club. E aí, pessoal ligado no Cifra Club. Fala aí, galera do Cifra Club. E aí, pessoal ligado no Cifra Club. Fala, pessoal do Cifra Club. Bom, os timbres podem ser, por exemplo, mais rouco, mais escuro, mais nasal, dentre outros. E a partir da técnica vocal, é possível controlar e modificar o timbre da nossa voz. Então, quando alguém te perguntar sobre timbre, você já sabe que é a característica mais particular da voz de cada pessoa ou de cada instrumento.
E essa diferença de timbre existe porque cada instrumento tem um tamanho, é construído com um tipo de material e cada pessoa tem o seu corpo, o seu tamanho e as suas características. Então é isso aí. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui, beleza? Bom, gente, vocês viram? Que legal! Bem mais fácil de entender assim, né? Entender sobre o que, sobre que é a intensidade, a altura, o ritmo, o timbre, né? Que é, como eu falei antes, ele é como se fosse a nossa digital, mas é através do som, certo? Bom, agora eu vou explicar para vocês o nosso trabalho. Nós vamos fazer, sim, um trabalho sobre este conteúdo. Nós vamos desenvolver um trabalho em que vocês vão construir um instrumento musical, tá bom? Esse instrumento musical que vocês vão construir vai ser um instrumento musical a partir de materiais recicláveis, materiais que vocês têm aí na casa de vocês. Lata, balão, corda, né? Qualquer material aí, garrafa PET, latinhas, de materiais diferentes, de tamanhos diferentes, tá bom? Então aqui eu vou trazer algumas sugestões e ideias agora para vocês fazerem um instrumento musical de vocês. Então a primeira ideia aqui, um tambor. Olha como foi feito esses tamborzinhos aqui que a gente tem. Tambor feito com latinha de conserva, tá? Balão, que o balão foi amarrado aqui em cima. Foi pego um pedacinho aqui, ó, um pedacinho de pauzinho. Você pode fazer aqui uma bolinha de papel, colar na ponta, enfim, para você poder estar batendo aqui em cima, tá? E esse aqui é um outro tipo de tamborzinho que ele gira, né? Com esse cabo aqui, você coloca no meio das suas mãos e faz movimentos de vai e vem e ele vai girar. E nesse girar, ele vai bater essas bolinhas nas laterais do tamborzinho, produzindo o som, tá? Vamos para o próximo instrumento? Olha só, vamos lá. Esta próxima ideia de instrumento, um chocalho, tá, gente? Olha que legal esse chocalho. Vou até mexer aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Aqui nós temos várias ideias de chocalhos, tá? Então, olha que legal. Chocalho feito com latinha, né? Outro tipo de latinha. Aqui embaixo nós temos um chocalho que ele foi feito com garrafa PET pequenininha, né? Então, tem vários tipos diferentes de chocalhos que a gente pode estar fazendo. E dentro desse chocalho foi colocado materiais diferentes também. Você pode pôr arroz, feijão, pedrinhas. E cada tipo de material que você colocar dentro da garrafa, ou dependendo se for garrafa PET, ou for latinha, ou for essa lata de massa de tomate, né, de extrato de tomate. Então, dependendo do material que você pôr dentro e do material que você utilizar para fazer, vai mudar o timbre do seu instrumento, tá? Então, deixa eu até produzir um som aqui para vocês entenderem. Eu estou aqui na minha mão com uma garrafa PET e dentro dela tem arroz. Preste atenção no timbre desse chocalho que eu fiz. Viram que legal? Eu iniciei tocando ele num ritmo mais lento e fui acelerando depois. Isso também fazer parte do trabalho de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo instrumento musical, a próxima ideia que vocês podem estar produzindo. Aqui eu trouxe para vocês... Opa, não é isso aqui que eu quero pegar. Aqui, peraí, um minutinho. Ai. Esse instrumento que eu trouxe para vocês são um tipo de chocalho feito diferentes. Aqui tem uma vareta, um pedacinho de pau, um cabo de vassoura, o que você tiver aí na sua casa. Aqui foi colocado várias tampinhas de refrigerante, de garrafa PET. E aqui nesse outro foi usado, olha só, isso aqui é miolo de papel higiênico. E aqui foram usados, ó, um arame que você pode pôr, um arame mais durinho, um pedaço de plástico, o que você tiver na sua casa. E aqui foi colocado tampas de embalagem de vidro, né? E é amassada, tampa de garrafa de vidro, e você amassa ela, ela fica uma chapinha. E ela, uma batendo na outra, vai produzir um som de um chocalho.
Outra ideia também, gente, é você estar usando lacres de latinha. Então, pega e coloca lá, passa um fio e coloca vários lacres dentro desse fio. Vai produzir um tipo de chocalho, tá certo? Agora vamos ver um outro exemplo. Um outro instrumento que você pode estar criando aí na sua casa. Instrumento de sopro, gente. Também dá para fazer. Olha só, aqui foi criado tipo uma flauta com vários pedacinhos de cano. Aqui foi criado outros instrumentos com cano. Você também pode estar criando mais instrumentos diferentes, né? Outro tipo de flauta, ou pode usar um pedaço de um galho de bambu, enfim, que é uma planta, né? Que o miolo dela ela é oca, né? Então, enfim, existe uma variedade enorme de materiais que você pode estar utilizando. Você vai ter que dar uma andada aí pela sua casa, procurar, pedir para os seus pais o que tem aí que você pode estar usando, pedir ajuda do vô, da avó, enfim, quem você tiver por perto e que você pode estar indo até a casa, né? Também tem que ter toda essa questão do cuidado durante a nossa quarentena, a questão da pandemia. Mas pesquise que material que você pode estar usando aí na sua casa para produzir o seu instrumento musical, tá? Vamos para uma próxima ideia? Agora que eu trouxe para vocês outros materiais um pouquinho mais diversificados, tá? Para vocês verem. Então, ali tem até um mini violãozinho feito com caixa de sapato. Aqui tem um xilofone que foi usado várias garrafinhas, garrafinha de refrigerante, garrafinha de Toddy, garrafinha de vidro. E essas garrafas têm quantidades de líquido diferente dentro. Aqui a pessoa coloriu o líquido, né? Mas não necessariamente precisa colorir. Então aqui, ó, cada uma dessas garrafinhas, quando ela é tocada com uma varetinha de metal, ela vai produzir uma nota musical, um som diferente, né? Por quê? Por causa da quantidade de água que tem dentro. Aqui foi feito uma espécie de um pandeiro, aqui nós temos mais tipos de chocalho. Agora aqui vou mostrar para vocês outras ideias. Olha o chocalho que eu falei para vocês aqui, que dá para fazer com tampinha ou com lacre. Aqui nós temos um reco-reco, que é muito legal, dá para fazer também com cano de PVC, com um pedaço de bambu, né? É só a gente cortar assim, ó, fazendo essas ondinhas, às vezes até, gente, um pedaço de mangueira, aquelas mangueiras sanfonadas, até um pedaço desse aí, ó, é só arrumar agora alguma coisa para pressionar, né? Friccionar sobre ela, que ela já vai produzir o som semelhante ao do reco-reco. Aqui nós temos um violãozinho feito com embalagem de amaciante. Aqui nós temos uma réplica, né, uma ideia da castanhola, que é um instrumento musical mexicano, também na Argentina, se utiliza muito esse tipo de instrumento, tá? Olha só, aqui tem mais uma ideia de reco-reco, nós temos um outro tipo de pandeiro, e aqui nós temos até uma flauta, né? Deixa eu tentar mexer aqui para vocês verem. Nós temos aqui até uma flauta feita com garrafa PET, né? Então, várias ideias. Aqui a gente tem mais algumas ideias que eu trouxe para vocês. A gente tem aqui, ó, tamborzinho. Aqui tem outro tipo de tamborzinho, né? Vou mostrar para vocês aqui um violão feito também com caixinha. Olha aí, né? Várias ideias diferentes que vocês podem estar fazendo. E, gente, lá na internet, coloca no Google, vai pesquisar, tem muita ideia legal de produzir instrumento musical com material alternativo, com material reciclado, né? Então, tem muita ideia bacana que vocês podem estar utilizando. Aqui nós temos duas mini baterias improvisadas, com latinha, com embalagem de plástico, né? Tipo a embalagem de iogurte, de latinha de conserva, latinha de Nescau, enfim, achocolatado. Então, tem várias ideias legais e diferentes para vocês estarem usando, tá? E vamos ver aqui, acho que fechamos por aqui e voltamos aqui na nossa propriedade do som. Bom, gente, então, ó, nosso trabalho é produzir um instrumento musical. Depois que vocês produzirem esse instrumento musical, vocês vão mandar para mim um videozinho de vocês usando esse instrumento musical. E aí, no instrumento musical, eu quero que vocês trabalhem as características
né, as propriedades do som. Então, exemplo, o timbre já vai estar lá, porque é o timbre do instrumento musical que você fez, certo? Então, ó, eu vou mostrar o exemplo do meu chocalho que tá aqui na minha mão, tá? Na nossa live do Tira Dúvidas, eu vou estar mostrando para vocês o meu chocalho, tá? Então, aqui nós vamos só ouvir, ok? Porque eu quero que vocês tentem aguçar esse sentido da audição, tá? Então, pensem lá. Lembra quando nós falamos sobre a intensidade, que a intensidade é o volume, se é tocado muito forte ou mais fraquinho? Então, eu vou mostrar aqui, ó, o meu chocalho numa intensidade forte. Agora, o meu chocalho numa intensidade fraca. Perceberam a diferença? Agora eu vou mostrar o meu instrumento musical aqui, o meu chocalho. Vocês acham que ele tem uma altura, né? Qual a propriedade do som dele aqui no caso da altura? Ele é grave? Ele é agudo? O que vocês acham? Vou deixar essa pergunta no ar aí, tá, gente? E a questão do ritmo. Lembra que eu também falei antes? O ritmo, ele é mais lento ou ele é mais acelerado? Então, eu vou mostrar os dois exemplos, ó. O ritmo mais lento. Perceberam? Eu estava num ritmo mais lento e eu fui acelerando ele conforme foi passando o tempo. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, na altura e no ritmo. E é o que eu quero que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Vocês vão pegar lá, confeccionar um instrumento e vão gravar um videozinho, explorando as propriedades da altura e do ritmo e da intensidade. Na intensidade, vocês podem estar falando. Qual a intensidade que vocês acham que ele tem? Ele é uma intensidade grave ou aguda? E no caso da intensidade, né? No caso da intensidade, vocês vão trabalhar com ele, né? Produzindo o som mais forte ou mais fraco, tá? E no caso do ritmo, vocês vão trabalhar com o instrumento de vocês num ritmo mais lento e depois num ritmo mais acelerado, tá? Para nós termos os dois exemplos, altura, intensidade e o ritmo. E na altura, você vai dizer no vídeo se você acha que se ele é grave ou se ele é agudo. Tá legal, gente? Qualquer dúvida, nós temos daqui a pouquinho a nossa live. Lá a gente conversa, tira as dúvidas para o trabalho. E vocês têm até o dia 21 do mês de julho para estar mandando esse vídeo do instrumento que vocês vão produzir, tá bom? Um beijo grande, se cuidem e até daqui a pouquinho.